Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos mecanismos mais fortes e também mais raros da nossa Constituição, a intervenção federal. Pensa numa ferramenta drástica, cheia de regras, que realmente testa o equilíbrio de poder no Brasil. E tudo isso começa com uma pergunta bem direta. A pergunta que vai guiar toda a nossa conversa é essa. Num país que se define como uma federação, será que o poder central pode simplesmente chegar e intervir num Estado, suspendendo a autonomia dele? A resposta, olha, pode surpreender. Então, a resposta curta e grossa, olhando a base do nosso pacto federativo, é não. Um sonoro não. O princípio fundamental é que os estados e o Distrito Federal são autônomos. A regra de ouro é a não intervenção. Ponto. Mas, como em quase toda regra, sempre tem uma exceção. E no caso da Constituição, essas exceções são desenhadas para cenários muito, mas muito críticos. Situações em que a própria estabilidade do país está em jogo. A base de tudo é exatamente essa promessa da federação. O artigo 34 da Constituição deixa bem claro: a União não vai intervir nos estados. É isso que garante que cada estado se governe, crie suas próprias leis, administre seus recursos. Essa é a pura essência do nosso federalismo. Tá, mas o que é exatamente uma intervenção? Vamos definir isso. É uma medida de exceção, total. É aquele momento em que o poder central, seja a União ou um estado, basicamente aperta um botão de pausa na autonomia de outra esfera de governo para resolver uma crise muito grave e restaurar a ordem. É, por definição, o último recurso. Agora sim, vamos entrar no coração da coisa. Que situações são tão extremas assim a ponto de quebrar essa regra de ouro? A Constituição é bem específica, viu? Não deixa muito espaço para achismos. A primeira grande categoria de motivos tem a ver com a soberania, com a defesa do país. A União pode, sim, intervir para manter a integridade nacional, tipo, para impedir que um Estado tente se separar, sabe? Ou então para repelir uma invasão de outro país, ou até mesmo a invasão de um Estado em outro. A segunda categoria já olha para dentro, para a estabilidade interna. A intervenção pode acontecer para acabar com um grave problema de ordem pública. Imagina um cenário de caos generalizado. Ou então, para garantir que os três poderes, legislativo, executivo e judiciário, consigam funcionar livremente no Estado, sem ninguém pressionando ou impedindo. A terceira razão, bom, essa é sobre dinheiro. Se o Estado simplesmente parar de pagar a sua dívida por mais de 2 anos, ou se ele não repassar para os seus municípios as receitas de impostos que ele deveria por lei, a União pode intervir. A ideia é reorganizar as finanças e fazer todo mundo cumprir com as obrigações. E por último, a intervenção pode ser decretada para forçar o cumprimento da lei. Isso acontece quando um Estado se recusa a aplicar uma lei federal ou ignora uma ordem ou decisão da Justiça. E também pode ser usada para garantir aqueles princípios básicos da Constituição, como o respeito aos direitos humanos e a autonomia dos municípios. Para organizar um pouco as ideias, a gente pode pensar nessas 4 grandes caixinhas: defesa nacional, estabilidade, finanças e lei e ordem. Cada uma delas corresponde a pontos bem específicos do artigo 34. É como se fosse um mapa bem claro das justificativas para uma medida tão extrema. E olha que interessante, essa mesma lógica de intervenção não vale só da União para os estados. Ela se repete num nível mais local. Ou seja, os estados também podem intervir nos seus próprios municípios, seguindo regras bem parecidas. A diferença aqui é a escala, né? Fica bem claro. Enquanto a intervenção federal trata de coisas gigantescas, de nível nacional, como uma invasão estrangeira, a intervenção estadual foca nas obrigações do município. Coisas como deixar de pagar dívidas, não prestar contas do jeito certo ou não aplicar o dinheiro mínimo que a lei exige em saúde ou educação. Ok, mas como isso tudo funciona na vida real? Não é só chegar e decretar uma intervenção. Não é um ato de vontade única. A Constituição, muito sabiamente, criou um processo cheio de freios e contrapesos, justamente para evitar o abuso de uma ferramenta tão poderosa. E o primeiro freio já está no próprio decreto. Ele não pode ser, de jeito nenhum, um cheque em branco. O artigo 36 é taxativo. O decreto precisa ser super específico, definindo direitinho qual a amplitude da intervenção, por quanto tempo ela vai durar e em que condições ela vai acontecer. O caminho é bem definido. Normalmente, tudo começa com um pedido, que pode vir de um dos poderes do próprio Estado que está com problemas, ou uma requisição do Poder Judiciário. Com base nisso, o presidente da República edita o decreto. Só que o passo mais importante vem logo depois. Esse decreto tem que ser enviado para o Legislativo.
E o ponto crucial é esse número aqui, 24. 24 horas. É o prazo que o Congresso Nacional tem para analisar e votar o decreto. Isso garante um controle político muito rápido e efetivo e impede que o Executivo haja sozinho por muito tempo. E um ponto fundamental, a intervenção é sempre temporária. O parágrafo 4º do artigo 36 não deixa dúvida. Assim que os motivos que levaram à intervenção acabarem, as autoridades locais que foram afastadas têm que voltar imediatamente para os seus cargos, a não ser, claro, que exista algum outro impedimento legal. Bom, chegando ao final da nossa análise, vamos só amarrar os pontos essenciais sobre essa ferramenta constitucional tão poderosa e de uso tão restrito. Resumindo a ópera, a autonomia é a regra do jogo. A intervenção é a exceção da exceção só para crises gravíssimas. Os motivos são aqueles listados na Constituição, não dá para inventar, o processo exige um controle rigoroso do Legislativo e, acima de tudo, é uma medida com data para acabar. E no fim, fica essa reflexão no ar, não é? A intervenção federal, o que ela é de verdade? Um mecanismo para proteger a estabilidade do país? Uma espécie de rede de segurança? Ou será que ela representa um risco constante, uma ameaça à autonomia que define a nossa federação? Encontrar o equilíbrio perfeito entre esses dois polos, bom, esse talvez seja um dos maiores desafios da nossa democracia.